Se eu repetir para você a mesma frase por 100 vezes, você vai começar a achar que essa frase é uma verdade. Agora imagina ouvir a mesma frase por milhares de vezes, por muitos e muitos anos. É exatamente isso que a música faz. A pergunta que a gente tem que fazer não é se a música vai nos influenciar, já que ela vai influenciar, é para onde ela está nos influenciando. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre essa questão musical, porque eu amo música, gente, amo de paixão. Mas há muitos anos, já há bastante tempo, eu tento fazer uma análise sobre o que aquela letra quer dizer, além do contexto geral da letra, mas para onde também ela quer me influenciar, para onde ela quer me levar. Porque a música ela tem um poder de influência enorme. As músicas elas carregam frases que são fáceis de ser memorizadas e a depender do contexto da sua vida ou do que aquela mensagem, aquela música quer passar, a mensagem que aquela música quer passar, aquilo pode transformar em uma crença, em uma coisa que você vai guardar como uma verdade, porque ela vai estar sendo cada vez recordada e reforçada na sua mente. Então, quando a gente tem músicas com sentidos filosóficos, por exemplo, que dá propósito de vida, que fala da importância da vida, de valorizar a vida, você vai sair dali com uma experiência. Ao ouvir, você vai sair dali com uma sensação. Se você pega uma música com a letra muito pesada, muito... Não quero só usar o termo funk aqui, porque tem outras músicas também que tem um pouco mais de peso, né? Peso, no caso aqui, com muito som. Vou usar o primeiro exemplo do som, né? Música com muita batida. Aquilo ali vai te trazer uma certa energia por conta do ritmo, mas dependendo da letra pode trazer uma carga negativa. Outro estilo de música também é músicas muito depressivas, a letra muito melancólica, muito depressiva. Por gostar muito de música, eu amava os eventos da escola que estavam relacionados à música. Eu tive alguns professores, Lohan, Ana Paula, professores que me deram aula no ensino médio. E eles gostavam de música e eles sempre associavam alguma coisa a trabalhos artísticos, musicais, coisas assim. Porque eles também gostavam muito de música, muito de poesia, muito de poema. Então todos os meus professores que estavam ligados à arte, português, literatura, eles tinham alguma coisa ali relacionada à música. E eles queriam trabalhar com música e artes, tipo assim, artes, pintura e etc. Eu gostava de estar sempre junto com eles. Então a gente fez várias paródias na escola, vários trabalhos ligados à literatura e artistas que foram importantes na história. Eu tinha uma professora minha que ela passou na época pro meu grupo pra gente fazer um trabalho sobre Renato Russo. E foi um período em que eu conheci a história do artista, do cantor da Legião Urbana. E ali, tipo assim, querendo ou não, você precisa conhecer a questão do contexto histórico do artista. E no caso, eu acabei me aprofundando um pouco mais, porque eu gostei de estudar sobre. E foi dar uma olhada nos álbuns que ele tinha, porque eu não conhecia as músicas. A gente não tem muito hábito de ouvir música secular, tradicional, por conta de estarmos no contexto evangélico. Então, 99,% das músicas que eu cresci ouvindo e que atualmente eu escuto são canções evangélicas. Mas tem as músicas que estouram a bolha, né? Que, tipo, tá em todos os lugares, todos os carros de som, todo mundo tá ouvindo, todos os reels que você roda lá do Instagram tá com aquela música, então, tipo assim, viraliza, todo mundo acaba aprendendo. E as músicas do Renato Russo, na época, as que estouraram a bolha, tinha Pais e Filhos, que eram muito tradicionais, que era uma tradicional. Eu acho que era essa mais conhecida. Tempo Perdido também, teve uma série que ele fez também, que eu assisti. E, enfim, tiveram várias coisas, várias músicas dele que furaram a bolha, que automaticamente você sabia uma frase ou um trecho. Mas ele teve um álbum específico em que eu dei uma olhada em uma das músicas e era Clarice, e a música falava sobre depressão. Foi uma música que eu aprendi um pouco mais, não a letra, mas a questão do problema de quem é depressivo, das questões de alguém, das ações de alguém que é depressivo, que eu nunca tinha ouvido e eu não conhecia. Isso já tem muitos anos, acho que eu tava aí com uns 15, por aí, 15, 14, mais ou menos. E aí, a música tinha uma frase que era muito pesada, era que Clarice estava no banheiro, Clarice fazia cortes no seu corpo com o seu pequeno canivete. E eu nunca tinha ouvido esse cenário, esse contexto. Tipo assim, foi uma ponte para me aprender sobre e analisar um pouco mais da questão da depressão, de como uma pessoa depressiva, ela se sente, ela fica e tal.
E aí foi através da música Clarice que eu fui entender a questão do álbum. E eu descobri que durante todo o álbum que ele escreveu, ele estava em uma fase depressiva. Então o que ele transmitia em todas as composições, em todas as músicas, era uma coisa muito pesada. Era muito. As músicas dele eu achava um pouco pesada já, mas esse álbum em específico, as músicas eram assim. Agora você pega o cenário de uma pessoa que tá com depressão, que tá numa fase ruim ou uma fase difícil, passando por uma coisa muito difícil, e ele se tranca dentro do quarto e fica escutando a Legião Urbana de manhã, de tarde e de noite. É muito difícil a gente não pensar no cenário de uma pessoa que vai procurar o suicídio. Porque, infelizmente, aqui foi uma porta de saída para muitos artistas. Foi a única saída que a pessoa encontrou. Quando você se alimenta desse tipo de música, desse tipo de conteúdo, você está afundando cada vez mais o seu estado emocional. Porque você não está procurando uma coisa que vai trazer mais alegria. Uma literatura, um livro, uma bíblia que vai abrir a sua mente ou trazer uma esperança nova. Você está ouvindo uma coisa que vai afundar o seu nível de existência. Tempo Perdido mesmo é uma dessas músicas, né? Tipo assim, parece que é sempre uma busca por alguma coisa. Era sempre essa questão de achar que tudo tava meio que perdido. Mesmo que ele foi um ator, um cantor que fez muito sucesso, quando a gente começa a entender o contexto da história, o contexto das músicas, a gente começa a perceber do porquê que elas geraram tanta identificação. Porque muitas das vezes as pessoas escutam porque se identificam com aquela letra, com esse vazio, sabe? Eu não sei mais quem eu sou, quem são os meus pais, eu não sei exatamente da onde que eu vim, eu não sei as minhas origens, começo nessa busca, nesse vazio, tentando achar um motivo para minha existência. E uma vez que eu não encontro, eu começo a justificar com coisas vazias. E acho que não tem mais sentido, né? Será só imaginação? Será que tudo acabou? Será que tudo isso foi em vão? Aí você começa a pensar, tipo, será que minha vida não tem mais sentido? Será que tudo foi em vão? Olha as questões que a música traz, sabe? E ela não acaba de forma positiva. Quando você pega... Eu tô abrindo aqui um leque porque eu não quero só falar de músicas evangélicas, porque são as músicas que eu escuto. Eu quero pegar músicas no contexto geral, já que eu também estudei sobre algumas coisas. Quando a gente pega uma letra ou uma música caipira antiga, uma música caipira de antigamente, das duplas mais retrô, a maioria dela vai ter uma visão talvez positiva da vida na roça, da vida tranquila, da alegria de ter um ambiente tranquilo, ouvir passarinho. O Almi Sater também tinha umas canções assim, dessa alegria, né, da vida do interior. Tem canções, eu não tô querendo... Não vou demonizar todas as músicas, nem idolatrar algumas músicas. Não é isso. A questão é fazer análise do que a gente anda se alimentando. É sobre isso o vídeo, tá? Pra não ter aqui um super julgamento sobre as músicas que eu vou citar. Mas a gente precisa fazer uma análise da música de modo geral, porque aqui eu usei um exemplo, vamos supor que tivesse uma música que fosse boa. Talvez que aquela salvasse do cantor, do artista, que não fosse com esse viés de vazio. Porque nas músicas dele passava essa sensação de vazio, sabe? De ausência, de não preenchimento existencial. E aí esse álbum específico da Clarice, que tinha a música Clarice no caso, elas eram depressivas. Se a pessoa está com uma fase ruim da vida, infelizmente ela vai se afundar ainda mais ouvindo esse tipo de composição, esse tipo de canção. Mas aí vai ter pessoa que gosta de rap, por exemplo. E os cantores de rap, eles vão ir para um lado diferente, eles vão para um lado de questionar o sistema. Então quando a gente pega a maioria dos raps, dos cantores de rap, né, eles vão estar sempre falando aí da criminalidade, da marginalidade, enfim, é engraçado porque são muitas letras e muitas das vezes alguns questionamentos só vão começar a ser feitos a partir daquela letra. Gabriel Pensador, por exemplo, ele tinha várias músicas sobre reflexões. Eu fiz uma paródia maravilhosa sobre consciência negra, mas era saindo desse viés de supervitimização. Mas ele tinha a questão ali da consciência negra. E eu caí em um vídeo no YouTube do Gabriel Pensador de uma música que eu não conhecia. E ele tinha uma crítica ali, né, uma frase crítica, né? Você fica com medo do preto, não sei o que lá. Alguma coisa, eu não vou lembrar exatamente a frase. Mas era, você fica com medo do preto, mas cuidado com esse branco que tá do teu lado. Então, tipo assim, era aquela questão de não julgar o livro pela capa, não julgar pela cor da pele, pela etnia. Era uma música que se encaixava com o tema que eu tava fazendo na escola na época, que era consciência negra. Então foi aí que eu conheci essa música. Eu não aprendi a letra porque eu não fiquei ouvindo, mas eu vi o ponto crítico do artista. A vontade de questionar as coisas, de buscar
uma justiça, sabe? Uma certa forma de moralidade através das letras. Então, a maioria dos cantores de rap, de pop, alguns vão trazer essa visão mais questionadora sobre o sistema, sobre a política, sobre as ideologias. E aí, de novo, tudo tem que ser analisado para quem gosta desses estilos de música, tá? Para você avaliar o que aquela música quer trazer. Mas ainda falando de ponto crítico das músicas de rap, muitas delas vai cair em um lugar muito perigoso, que é o do não protagonismo, do tipo, só sou vítima do sistema. Por conta da minha mãe ter nascido em tal lugar, eu vi uma música há um tempo atrás, que foi do Emicida. E alguém postou nos status, e aí eu fui pesquisar a música. E tinha uma frase que era se o seu sonho não te mover. Uma música muito conhecida dele que eu não sei nem sei o título da música, mas estava lá com alguns milhões de visualizações. Então, provavelmente, para quem gosta desse estilo de música, vai entender qual música que eu tô falando. Mas o homem, no caso, ele abriu uma empresa enorme. E depois de muitos e muitos anos, ele saiu de uma vida muito simples. Depois de muitos e muitos anos, ele conseguiu abrir a rede dele de academias. Então, ele tem uma rede de academias com outros sócios muito bem posicionados. E aí, nesse dia dessa inauguração, ele postou essa música do Emicida, e colocou essa frase no post, que era: se o seu sonho não te mover, nada mais vai. Se o seu sonho não te fizer levantar, nada mais vai. Então, assim, era aquela frase de impulso, talvez, né? E aí, quando você eu peguei a letra original para ler a letra original. Não fiquei ouvindo, vi só uma vez, eu vi e, tipo assim, entendi qual era a mensagem dali do texto. E ali era sobre: tenha ambição, tenha vontade de crescer, tenha vontade de lutar, tenha vontade de vencer, tenha vontade de lutar pelos seus sonhos. Era essa a história da música. Então, até então, razoavelmente ok quanto à história. Mas a maioria vai entrar no caminho do: eu fui preto, nasci preto, minha mãe não sei o que, morreu com 2 tiros não sei aonde. Então vai comentar muito sobre as comunidades. A maioria dos raps que você pegar vai estar com esse viés de comunidade, vai estar falando sobre a vida do preto, da vida do pobre. E aí temos uma coisa perigosa: entrar no caminho do vitimismo. Do tipo, nessa do Gabriel Pensador tava essa questão ali do levanta, faz seu corre, né? Vai atrás do seu, busca os seus sonhos. Tinha essa questão ali, essa frase, né? Mas, muitas das vezes, é só um questionamento político. Muitas das vezes é só uma vontade de militar. Muitas das vezes é só uma vontade de falar, porque ninguém olha pra gente, somos todos inferiores e não sei o quê. Eu não sei. Eu acabei pegando aqui, eu pensando no estilo, né? Isso já acaba associando na fala. E a gente tem que ter muito cuidado, pra quem gosta desse estilo, de saber. E aqui eu não tô falando pra você ouvir ou não ouvir, eu não quero julgar o seu gosto, o seu estilo musical, mas é fazer sempre uma análise do pra onde aquela letra quer te levar. Ok, no caso, eu peguei ali uma letra de um rap ali, no caso, entendi ali o conceito da música de modo geral, enfim, não tinha nada muito, no meu julgamento, a curto prazo e rápido e breve e superficial. Mas na maioria das vezes, muitos artistas que vão eles só querem fazer um desabafo. Do tipo, nasci em tal lugar, nunca fui reconhecido, por conta da minha cor, ganhava menos dinheiro, fui engraxado, fui não sei o quê. Só quer ir pra só quer desabafar. Mas ela não tem uma visão de esperança, não tem uma mensagem positiva. Não são todas as músicas que têm essa visão. Algumas só são um desabafo. Só é uma forma de manifestar ali a sua indignação, que é talvez positiva para gerar uma consciência social, mas muitas das vezes ela também pode te levar para um lugar só de ficar questionando e reclamando e pouco fazedor, sabe? Se a música ela só traz uma mensagem de questionamento, de questionar o sistema, reclamar sobre o sistema ou desabafar em relação a como você vê o mundo tratando outras classes, se a visão da música é só essa, não tem mais nada para motivar a sair daquele cenário, sair daquele ciclo, quebrar o ciclo. Se a música não traz uma outra visão, ela pode te levar para um caminho, te influenciar para um caminho de vitimista. Do tipo, eu sou simples mesmo, eu sou pobre mesmo, coitado de mim, nasci em tal lugar. Ela pode te jogar para um lugar perigoso. Foi o que eu falei, a questão não é se ela vai te influenciar, ela vai te influenciar. A questão é para onde. Porque você ouvir, ok, essa música tem uma visão de positividade, de motivação, de faz o seu melhor, de luta, de trabalho, enfim, ela vai te impulsionar para um lado. Agora, se ela acaba sendo uma mensagem de esperança, ela vai te impulsionar, ela vai te influenciar para um outro lado.
E se esse outro lado for, no caso, a vitimização, talvez seja melhor não ouvir essa música. Mesmo que a mensagem seja legal, mesmo que a mensagem seja uma mensagem de conscientização, se ela não te impulsiona para melhorar a vida que você quer, a vida que você está buscando, o seu ideal de uma vida mais saudável, mais feliz, é melhor você não ouvir. Porque ela vai trazer ali talvez somente uma conscientização, mas que você não pode fazer nada mais por aquilo dali. Se você não pode andar mais, seguir com aquela visão que você captou ali, talvez ela só vai te levar para um caminho de vitimização. E aí é muito perigoso. É melhor você deixar de ouvir esse tipo de conteúdo. Volto de novo na música. Pra onde ela tá me levando? O que ela quer me influenciar com isso daqui? Eu sei que a gente tem um cenário de muitas músicas ruins no Brasil. Eu tô evitando de citar o funk aqui, porque eu não conheço funk, mas quando foi o que eu falei, quando estoura a bolha, né, todo mundo acaba ouvindo. Então tivemos aí as cachorronas, que são as cachorras, né, só as cachorras, né, uma música super antiga e retrô, mas que era depreciando a figura feminina. Mas também tivemos aí há pouco tempo aí uma MC com uma música Só as Cachorrinhas Au Au. As Cachorrinhas Au Au, acho que era isso. Que também viralizou e todo mundo comentou sobre aquela música que nem pode ser citada como música, porque a influência daquilo dali, pra quem tá ali com uma cabeça fraca, uma mentalidade pouquíssimo desenvolvida, sem contexto social e familiar bom, sabe? Com um contexto muito bagunçado, a pessoa, qualquer coisa que absorve, ele vê uma influenciadora com não sei quantos milhões de seguidores, ela acaba absorvendo esse tipo de lixo. E isso molda o comportamento. Não tem como, vai moldar como aquela pessoa vai pensar, como ela vai se enxergar. E aí, pra pessoa começar a se enxergar realmente como um objeto, é muito fácil, porque o mundo tá tratando ela assim, até as mulheres estão tratando ela assim, como uma coisa que serve pra reproduzir, chamar uma, sabe? É muito, enfim. É o tipo de coisa que não dá pra gente associar alguém consumindo. Isso vai moldando. E aí eu já peguei as músicas que são muito óbvias, sabe? De não servir como conteúdo, porque não é um conteúdo, é um lixo. E aí, no caso, a gente tem essas músicas aí que são muito óbvias, mas tem as músicas que são inocentes, sabe? São super tranquilas. Aqui no caso eu usei pra fazer, tô falando sobre fazer análise do que a gente escuta, porque tudo vai gerar uma pequena consciência, ou uma pequena consciência, uma pequena crença, é essa a palavra. Tudo que nós consumimos constrói uma pequena crença. Então eu peguei aqui, usei o exemplo de música lixo, que não dá nem pra ser citada como música, mas tratando das músicas que são ditas como inocentes, por exemplo, as músicas de sofrência. Também tem que fazer uma análise para quem escuta as músicas de sofrência, porque algumas vão falar só de amor, do amo, não sei, enfim, das músicas tradicionais que eu amo e amo e amo. Mas algumas vão fazer uma depreciação feminina, como eu usei o exemplo aqui, do tipo, as mulheres são, enfim, alguma coisa. Algumas podem fazer uma associação de que todo homem trai, por exemplo, temos as músicas aí que as pessoas cantam que os homens não servem, que os homens não valem, também tem uma depreciação masculina. Isso também entra no seu subconsciente, porque quando você estiver dentro de um relacionamento e alguma coisa acontecer, é pra esse tipo de música que algumas pessoas vão correr. Elas vão se identificar e vão se alimentar e vão se justificar o seu estado de vida com aquela música de que realmente todo homem trai, realmente todo homem é ruim, realmente todo homem não presta, todo homem é um vagabundo, todo homem é alguma coisa. Porque isso, a música deixou no subconsciente uma mensagem. E quando ela passa por uma situação parecida, ou vê alguém passando por uma coisa parecida, ela tem ali um conselho pra dar. Ah, lembra da música de fulano de tal? Realmente, né? Nenhum homem presta, porque fulano já havia cantado. Um outro exemplo, que ficou muito normalizado com as músicas sertanejas populares, é a questão da traição. Antigamente talvez fosse vergonhoso falar sobre ser amante, mas agora temos as canções conhecidíssimas que tá tudo bem ser amante. Não é mais vergonhoso ser a amante ou amante. Ela às vezes só não tem um lar, mas não tá descrito que é uma coisa vergonhosa pegar o marido de outra pessoa. Então, assim, a gente tem, quando as coisas trazem uma certa consciência, até vai, mesmo que não indique um caminho e tal, mas pelo menos uma consciência de alguma coisa, como eu falei no caso do rap. Eu evitaria por conta da questão da vitimização. Mas em alguns casos vai trazer uma consciência e tal, como a diz Gabriel Pensador. Mas no caso de quando vem modificando o que era tido como valor, aí já é um problema. Porque, vamos supor, filmes que tem ali muita. Que o cara trai lá e você fica torcendo pro casal agora que acabou de começar. Automaticamente, você está normalizando a traição no filme.
Na música também. A amante não tem lar, mas ninguém tava falando mal da amante. Era tudo bem. E aí é pra pessoa que tá no papel de amante, ela se identifica com aquela situação. E ela não tem como uma mudança de comportamento. Eu não deveria estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu não deveria. Ela só está sofrendo na função ou no papel em que ela está desempenhando. É só isso. É só uma identificação. Eu não tenho um questionamento, não tenho uma visão, um posicionamento de mude de rota. Não tem esse questionamento na música. É só essa visão de que a amante não tem lá, a amante nunca vai casar e tal. Então se conforme com a sua situação, porque. Mas não, nós não questiona o comportamento. A gente está tratando, muitas vezes, as situações ou as músicas inocentes tratam coisas que não deveriam ser normalizadas. E isso vai ficando normal no dia a dia porque a música vai deixando no nosso subconsciente aquelas pequenas crenças. Nunca, gente, nunca é só uma música. Tudo cria a nossa base de referência. Eu gosto muito de leitura, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Mas teve uma época que eu li um livro e o livro, no meio do livro, ele era um livro um pouco pesado. Pesado no sentido, vamos passar para um viés aqui de hot. E era um romance. Mas ele era um romance com um pouco pesado. Eu preferi parar o livro na época, porque eu não estava no momento de. Aquela literatura não ia me fazer nenhum benefício pessoal. Tipo, poderia ter sido um romance mais tranquilo, mas ele começou um pouco mais apelativo, bem profundo. E eu preferi parar de ler aquele livro, apesar de adorar romance. Eu amo livros de romance também. Mas eu preferi transicionar para um outro estilo de romance muito mais clássicos e temporais. Continuo, deixa a minha indicação, porque um dos melhores do mundo será sempre Orgulho e Preconceito, melhor livro, melhor filme, 2025, no caso, a versão de 2025. Mas tem muitos livros, mesmo sendo livros, o livro ele tinha ótimos conceitos, mas ele também era muito apelativo. E eu não estava na fase de consumir aquele tipo de conteúdo. Então é uma fase em que você tem que ter o tato de abrir mão. Eu queria terminar de saber a história. Não, melhor deixar pra lá. Deixei, abandonei o livro. Pronto, acabou. Nem lembro mais qual era o contexto geral da história. Mas eu preferi porque não era pra mim era melhor não ficar lendo aquele conteúdo. Simples, mesmo uma história sendo interessante. Sabe? Porque a história era boa, mas era muito apelativo. Então você abre mão do conteúdo a partir do momento que você percebe que a influência para onde ele está te levando naquele momento talvez não seja um lugar tão saudável ou propício, enfim, que era a questão do livro. Mas na questão voltando de novo na questão da música, é porque nunca é só um conteúdozinho, ele fica no nosso subconsciente. Tem uma música super inocente também, né? Inocente no sentido de barzinho, do Pagodinho do Zeca lá, do Zeca Pagodinho, que é Deixa a Vida Me Levar. Vida leva eu. É só uma música muito simples. Mas quando você percebe como está a sociedade, e eu fiz um vídeo sobre ambição aqui pro canal, como nós percebemos os conceitos e as crenças da sociedade de modo geral, a gente esquece de pensar de que realmente, na vida que realmente estamos construindo. Eu falei, até citei nesse filme, nesse último vídeo de ambição, vou citar agora novamente, que é o livro 20 Idade Decisiva, e é exatamente isso. A gente vai vivendo como se o amanhã não fosse chegar. Quando você menos vê, você já tem 30. Quando você menos vê, você tem 45. Quando você menos percebe, você tem 60 anos. Quando você começa a viver uma vida com essa frase filosófica do deixa a vida me levar, vai me levando vida, a sua vida simplesmente vai sendo levada, sem escolhas conscientes, de nada, nenhum caminho é tão consciente. Eu não acho que a gente sempre vai estar fazendo as escolhas mais certas do mundo, mas fazer todas as escolhas movidas no impulso do tipo, me ofereceram esse emprego aqui, vou pegar porque eu tô precisando de dinheiro, sem fazer uma análise de deveria ou não pegar, deveria ou não fazer, isso que vai estar te levando para onde. Me ofereceram essa opção aqui de relacionamento, vou pegar aqui porque já estou quase solteira, encalhada, definitiva, então vou ficar com a menor, a opção menos pior que apareceu. E aí você vai tomando todas as suas decisões com base no deixa a vida me levar. Apareceu esse emprego, eu fico. Apareceu esse relacionamento, eu vou. Apareceu isso daqui, eu faço. Apareceu isso daqui, eu me envolvo. E vai se envolvendo. Você não consegue falar não pra nada, porque você não tem nenhum caminho palpável. A frase do filme, que eu vou citar novamente aqui. Esqueci o nome do filme. Alice no País das Maravilhas. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Quando você não tem exatamente clareza pra onde você tá indo, qualquer caminho fica disponível. Então você não consegue falar não pra nada. E a gente só consegue falar não para as coisas mediante a vida que estamos construindo. Se eu começo a cantar Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, é porque eu não me importo pra onde eu tô indo. A vida vai decidir. Pra onde o vento soprar, eu tô indo.
Esse tipo de conceito, esse tipo, Franciele, mas é só uma frase, deixa de ser chata, é só uma coisa. Tudo bem, ninguém tá falando pra não ouvir, pra ouvir ou não ouvir. A questão é, tá criando alguma coisa. Tá ficando no seu subconsciente. Tá? Eu tinha que trabalhar hoje, é um dia que eu tinha que gravar um vídeo, eu tinha que fazer uma edição. Deixa a vida me levar, sabe? Tá bom, daqui a pouco a gente morre, isso não leva a nada. Caixão não tem gavetas, frases clássicas pra gente fugir da nossa realidade, pra parar de encarar a vida que nós temos que pensar, sabe? Viver uma vida que a gente não tá fazendo nada, mesmo que a gente não tenha todos os resultados que nós queremos, a gente tem que ter no mínimo um olhar crítico de pra onde a gente tá indo, do que é importante. Porque senão, qualquer coisa serve, qualquer opção serve, qualquer chocolate quente serve, você não sabe. Você quer com. Às vezes quando eu respondo isso lá em casa, né? Na casa do meu pai. Você quer isso? Não, tanto faz. De qualquer jeito. De qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Não tanto faz. Eu gosto de chocolate forte, meio amargo, com canela, cremoso. Eu tenho o meu paladar pro chocolate. É óbvio, se você receber alguma coisa, às vezes, boa, com uma boa vontade, você não fala, não prefiro chocolate quente. Mas, vamos supor, me oferecer um Nescau. Eu vou criticar o Nescau na casa de alguém? Obviamente não. Mas tendo a opção de escolher o meu melhor chocolate quente na minha casa, quero beber chocolate quente desse jeitinho, grosso, com canela, um creme de leite, se tiver o chantilly ainda melhor ainda, mas com cacau 100%. É o meu chocolate quente favorito. Saber exatamente o que é importante pra você, o que você realmente gosta. Porque quando a gente não tem clareza, qualquer coisa serve, qualquer leite morno serve. Não tá frio, eu vou beber isso aqui mesmo. Porque a gente não tem clareza do que é importante. Eu tô usando um exemplo pequeno aqui, tá, gente? Mas é porque deixando a vida levar, as coisas que são importantes vão ficando pra lá. Deixa a vida decidir por mim, deixa a vida fazer por mim. E é só uma música inocente, que a gente acha que não tá entrando no nosso subconsciente, mas ela tá ficando ali. Toda vez que a gente estiver desanimado com alguma coisa, ela vai estar ali pra nos lembrar que deixa a vida me levar, que a vida tá levando e a gente vai chegar em algum lugar. Não sabe nem onde, mas vamos chegar. Tentando dizer aqui que a pessoa deva ou não ouvir, não é sobre isso o vídeo, tá? Mas é sobre fazer uma análise do que a gente vem escutando. Tudo cabe uma análise. Eu não tô falando que a gente tem que pegar pontos críticos de tudo, porque tem muita música boa, tem muita coisa maravilhosa pra gente ouvir, mas a gente tem que fazer uma análise porque a letra, ela foi escrita por um autor. E o autor, na maioria das vezes, ele compôs aquela canção com base ou numa história que ele conhecia, ou numa crença que ele tem, ou nas referências culturais que ele tem. Filmes e séries são a mesma coisa. O diretor, os diretores, as pessoas que estão por trás daquele filme, eles querem passar uma mensagem. Mesmo que nas entrelinhas, as ideologias vão estar implantadas ali, o ponto de vista vai estar implantado ali, a visão cultural vai estar implantada ali. Se a gente pega, por exemplo, os doramas, é tradicional dos doramas ter ali as religiões infiltradas em todas as séries praticamente. Então a questão das reencarnações vão estar ali em alguns doramas, esse ponto de vista da reencarnação, porque é uma visão mais ocidental, é uma cultura mais ocidental, tá mais ligada às religiões ocidentais. E eles vão colocar isso num dorama. Mas o Brasil inteiro tá consumindo, o mundo inteiro tá consumindo, a gente precisa fazer um filtro porque tudo vai ter gatilhos de influência. Então, isso aqui serve pra mim, isso aqui não serve pra mim. Talvez você escute uma música dessa, uma música como essa que eu citei, e com viés super inocentes, aí nunca vai mudar nada, mas em alguns casos ela vai levar para um ponto de influência. Se você começa a consumir filmes muito feministas, você vai ir para um viés mais feminista, um filme mais para um viés mais religioso, você vai ter uma sensação ali de mais fé, de mais perseverança. Tudo vai estar gerando alguma coisa. Então, ter análise, e eu estou usando o termo fé, eu já vou fazer uma análise sobre isso também. Tem uma música. Semana atrás eu estava com a minha irmã lá no meu ateliê, e a gente colocou algumas músicas muito antigas de quando a gente era criança pra tocar. Músicas evangélicas, que a gente sempre cresceu ouvindo. E tem cantores que às vezes o estilo dele de música e de composições, ela tem muito o viés do Jornada do Herói. A jornada do herói que nós conhecemos no marketing digital. E é sempre o fracassado que foi vitorioso. Então sempre, quase todas têm esse mesmo trajeto. Quase os álbuns inteiros e todas as faixas têm esse mesmo trajeto. Isso falando de faixa de CD de 2010, 2012, por aí. Mas todas tinham o mesmo. Eu falei, irmã, mais uma música aí de sofrência, né? De vítima. E aí, por exemplo, a história de Mefibosete, que era uma pessoa que teve uma fase em Lodebar, a Terra do Esquecimento, mas ele fazia parte da linhagem real
que era a linhagem de Saul. E aí, uma hora ele foi reconhecido, Davi se lembrou dele, lembrou-se da promessa que fez com Jonathan e descobriu que Jonathan teve um filho. Esse filho estava aleijado, era aleijado, e morava num lugar, estava meio que abandonado ali no Lodebar, que se chamava, que significava terra de esquecimento. Então, na jornada do herói, lá no final da história, o Mefibosete é honrado, ele volta para a mesa do rei, ele é servido, ele é ali cuidado na mesa do rei, que é a história que todo mundo conhece. E é ótima essa história, ela é maravilhosa. E ela retrata realmente a nossa vida, que muitas vezes estamos em fases difíceis e ela vai ser uma fase de vitória. Isso é maravilhoso, é uma história da Bíblia, uma história real. Mas quando o autor, quando o artista precisa fazer a jornada do herói em todas as músicas, é um pouco delicado. Por quê? Muitas das vezes ela acaba atraindo um público que tá sempre reclamando da vida, sempre tá ruim, sempre tem tristeza pra contar, e aí ela canta o hino de vitória, mas a vida nunca tá boa, a vida sempre tá ruim. O público, muitas das vezes, de quem idolatra muito esse estilo de canção, é que está sempre no momento de dificuldade. Nunca é só uma canção de bênção, de alegria, de gratidão, de adoração, que deveria ser o nosso principal propósito de adorar, seria as músicas que exaltam o Criador. E não só as músicas que ficam falando da nossa jornada do herói. Elas são boas? São. Elas acalmam o nosso coração? Acalmam. Elas nos trazem esperança? Trazem. Elas são boas. Mas quando todas as canções do compositor só tem esse viés, só tem esse objetivo, o público normalmente é o público que está sempre reclamando e sempre na vida ruim. E às vezes isso é até um pouco complicado. Por quê? Uma vez eu vi uma frase, foi do Elton Weller, que ele vai falar, ele é um mentor que eu gosto bastante, ele fala um pouco pesado sobre essa questão de religião às vezes, porque a gente tem que ter muito cuidado de não começar a servir a Deus somente pelos bens que ele pode proporcionar. Claro que, como um pai amoroso, ele quer cuidar da gente. Mas quando o nosso único motivo de servir a Deus é ele ser o nosso Papai Noel, me dá bênção, me dá bênção, me dá bênção, paga meus boletos, resolve minha vida, me dá um casamento, me dá filho, me dá isso, é só me dá, a gente esquece qual é a função de Deus ou qual é o propósito de nós como criaturas e filhos de Deus. A gente acaba se perdendo um pouco nisso. E aí, no caso, a frase que ele falou, esse contexto foi meu, ele não falou essa frase do Papai Noel, mas o contexto que eu usei, a frase que ele falou, foi na época a seguinte frase: se Deus tirasse todos os seus problemas, se Deus tirasse todos os seus problemas, você ainda ia ter motivo pra ir no culto? Se a vida estivesse perfeita, não existe vida perfeita, tá? Mas ok, tem tudo no lugar. Casamento, filho, finanças, saúde, tudo tá muito perfeito, tudo tá muito certinho. Eu ainda tenho motivação pra adorar a Deus, ainda quero cultuar a Ele, ainda quero adorar a Ele. Ou eu só quero ir pra lá pra adorar, só quero ir pro culto porque eu tenho bênçãos pra pedir, que eu tenho coisas pra pedir, presentinhos, me dá presentinhos. E aí, voltando de novo na análise crítica, no caso eu tô falando da música aqui, no caso um contexto evangélico, que tudo a gente tem que fazer uma análise. Quando até as nossas canções favoritas, são canções só sobre pedir, só sobre eu vou ser honrado, vou ser abençoado, vou estar no palanque, vou estar no palco, vou ter o sabor de mel da vitória, só quando tudo é só voltado para isso, a gente precisa olhar para onde está a nossa adoração. Tipo, qual é o motivo da minha adoração? Eu quero mesmo adorar ele porque ele é exaltado, o rei é exaltado? Ou eu só quero cantar todas as músicas que só falam da jornada do herói, da pessoa que tá fracassada, mas um dia vai ser honrado, um dia a sorte dele vai mudar, como no caso da música aqui. Essas canções eu tô falando a palavra vitimização, que eu sei que é um pouco pesada, mas essa tensão de sempre buscar esse alívio também é um pouco perigoso pra gente, porque tudo tem que ter, não é que tudo tem que ter uma análise, mas a gente sempre tem que estar com um olhar crítico pra avaliar qual é a nossa intenção com isso. Eu quero adorar a Deus pelo que Ele é, ou eu quero só passar um mel na minha ferida? Eu só quero passar um alívio na minha dor. Às vezes é bom, mas às vezes o metiolate, que vai doer um pouquinho, vai trazer uma certa cura. Às vezes confrontar de fato o problema, ou entender que eu precisava daquela fase, não que eu sou vítima daquela fase, é muito mais saudável do que só ficar buscando se anestesiar. E as músicas, como eu falei, a gente tem que ter cuidado porque ela vai nos influenciar para algum lado. A gente tem que buscar fazer uma análise das coisas que a gente escuta. E aqui eu usei contextos em várias áreas. Rap, sertanejo, nem tudo é ruim, mas tudo deveria ser analisado. A Bíblia tem um versículo sobre isso, né? Olhai
e de tudo que se tem, retém que é bom. Procura analisar para ver o que dali te serve, o que você dali descarta, né? Eu são de música. Música uma forma muito fácil de injetar uma crença. A música, ela é uma forma muito fácil de injetar crença, porque ela tem notas, ela tem ritmo. Eu sou apaixonada por música e instrumentos musicais. Apaixonada. E eu sei o poder que tem o ritmo, por exemplo. Um samba ele vai largar a pessoa mais animada, o pagode vai deixar a pessoa mais animada, o ritmo do pagode, no caso, eu tô falando aqui de cavaquinho, ukulele, esses instrumentos, tá? O ritmo vai mudar o estado emocional da pessoa, da mesma forma que um piano clássico vai trazer aquela calmaria, aquela coisa mais harmônica, aquela coisa mais suave, porque os instrumentos, eles trazem isso. Agora você imagina, ritmo, nota e frases fáceis de ser replicadas, frases fáceis de ser memorizada. Isso entra na nossa cabeça como uma esponja, porque, vamos supor, eu tenho esse livro aqui, ó, peguei até um livro de relacionamento, Quarto de Guerra, né? Relacionamento, no caso, é um livro cristão, maravilhosíssimo. Se eu pego um livro como esse daqui, até eu conseguir memorizar todas as frases do livro, as palavras mais importantes do livro, eu vou ter que pegar, eu faço isso, né? Eu tenho meus cadernos aqui. O que é muito importante, às vezes eu grifo com uma caneta no próprio livro, e aí quando eu vou revisar, eu sei onde eu marquei as partes mais importantes, ou eu escrevo as notas em um caderno, ou eu copio o texto e salvo no bloco de notas. É assim que eu guardo as frases que são importantes. Para quê? Para que aquela frase fique na minha cabeça, para que aquela frase fique no meu consciente, para que eu lembre sempre daquela frase no momento de dificuldade. Eu tenho uma frase desse livro, foi desse livro aqui, ó. A Dama Chamada Seu Senhor, um livro de feminilidade. De feminilidade de modo geral, né? E tem uma frase dele que é... Deixa eu ver se ela tá aqui grifada, ó. Ele tá todo rabiscado, olha, tá todo rabiscadinho. Todo rabiscado, todo grifado. Mas tiveram várias frases dele que eram muito importantes. Eu deixei elas no post-it, porque elas eram frases relevantes do livro. Então, tipo assim, tem várias e várias frases que estão grifadas. Eu rabisquei muito esse livro. Mas tem uma frase que era sobre um trecho do livro, né? Que era sobre ficar esperando ansiosamente pelo herói, pelo príncipe que vai te salvar. Isso entra no texto da Menina Mais Pacífica, né? Que fica esperando a pessoa te salvar. É um trecho do livro. E aí a autora do livro, ela falou assim, em vez de ficar esperando a pessoa vir te salvar, desça do seu castelo, pegue o seu esfregão, abre uma empresa de faxina, uma empresa de limpeza, que no caso é comparando com a história da Cinderela, né? Desça do castelo. Abre a sua empresa de limpeza e compre os seus próprios sapatinhos de cristais. Era uma frase do livro. E era tipo assim, seja protagonista da sua vida. A gente não tá dentro de um filme. É um livro de feminilidade, mas sobre assumir as rédeas da sua vida. Não temos esse cenário ideal e perfeito de que um dia alguém virá nos salvar no nosso castelo. E aí, enfim, era só uma frase. Eu guardei exatamente a sequência, porque é exatamente assim que tá, porque a frase foi interessante. Achei interessante esse ponto de vista da autora. Então, eu guardei essa frase porque ela foi importante. Só que na vida, no dia a dia, a gente vai ter a tendência a memorizar aquilo que a gente vai ficar repetindo sempre. No caso, ó, você vai memorizar as coisas na sua cabeça pela repetição ou por um alto impacto. Então, por exemplo, você escutou uma coisa que entrou no teu coração como uma flecha, aquilo ali você nunca mais vai esquecer. Ou teve uma frase que aquilo ali trouxe uma reflexão que conectou com uma fase da sua vida, você nunca mais vai esquecer. Agora, na maioria das vezes, o cérebro vai aprender por repetição. É a repetição que vai fazer com que aquilo ali fica enraizado na nossa consciência, no nosso cérebro. E a música faz isso, porque a gente vai ficar repetindo. Aí se eu te pego, pegou porque era só uma frase. E aí se eu te pego, ficou repetindo, em todo lugar cantava. Tinha várias aí músicas que ficaram clichê de tanto ser repetida. Qualquer pessoa no Brasil, Caneta Azul, por exemplo, ficou cantando, imitando o jeito do autor, né, do cantor, porque era clichê. E a música, ela tem esse poder de ficar repetindo aquela frase. E foi o que eu falei pra vocês no início do vídeo. Uma coisa que é repetida muitas vezes, ela passa a virar uma verdade absoluta. Ela passa a virar uma crença, um modo de pensar, um modo de existir.
elas nos moldam, porque aquilo ali virou a nossa sequência aquilo ali virou a nossa base. Nossa base de crenças se tornou, virou aquilo, o que nós andamos consumindo. Elas vão nos moldando, nos transformando e, de certa forma, nos guiando para algum lugar. Então, sempre faça análise, tá? Eu sei que a gente tá no Brasil que é muito animado, que estamos num país que é muito animado, a gente gosta de músicas, somos animados, mas tudo que você vai consumir, faça análise. Eu usei vários exemplos aqui, mesmo no meio religioso, faça análise das músicas que você escuta, avalie se aquilo dali quer te levar para algum lugar, o tipo de crença que aquela música ali pode estar alimentando. Músicas seculares principalmente, músicas tradicionais principalmente, né? Músicas clássicas também, se for o caso, faça sempre análises. Veja aquilo ali, o que te serve, o que não te serve. Se tiver mais pontos negativos do que positivos, então não escute, não absorva. Usei exemplo aqui do rap, por exemplo, do funk eu não conheço muito para ter bases para falar de músicas positivas. Mas talvez alguém até tenha, faça análise das músicas de funk que você gosta e que valeria a pena continuar ouvindo, se for o caso de quem gosta do estilo da música de funk, porque eu realmente não conheço, nem tenho base positiva para falar sobre, só negativas das poucas referências que eu tive. Mas sempre faça análise, porque elas vão estar te influenciando. Não existe música que não influencia, existe aquelas, até as que são mais inocentes um pouquinho, elas têm coisas ali nas entrelinhas que vieram das crenças do autor ou dos diretores, nos casos dos filmes e das séries. E para finalizar, tudo que eu quis falar sobre música é exatamente sobre para onde nós estamos indo, que seria exatamente essa sequência. O cérebro, ele aprende por repetição. As músicas, elas facilitam a memorização. As letras, elas comunicam os valores. Os valores, eles criam as nossas crenças. As nossas crenças, elas moldam as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas definem o nosso destino. E é por isso que nunca é só uma música. Por isso que nunca é só sobre um conteúdo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva no meu canal, porque todas as semanas nós falamos aqui sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. E é sempre um prazer estar dividindo com vocês a minha visão de mundo, meus pontos de vista, e para que a gente possa crescer e evoluir junto, tá bom? Beijocas, fiquem com Deus. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, e se você também preferir, tem uma série de vídeos já gravados aqui nesse canal, você pode acompanhar aqui, ver os temas, os assuntos que você mais gosta, e deixa sempre nos comentários a sua opinião sobre aquele assunto, se você concorda, se você discorda, se você tem alguma coisa para compartilhar, eu vou estar lendo e amando ler o seu comentário. Pode deixar também sugestão de coisas que você quer me ver comentando aqui, talvez a gente tenha visões parecidas ou diferentes, quero saber sua opinião também, mas pode deixar aqui sugestões de tema, que eu trago para você nos próximos vídeos, tá bom? Beijocas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!